Então eu quero só aproveitar e falar rapidamente agora no início, antes da gente entrar, um pouquinho mais sobre a atividade dos cursos que o Peruche divulgou em relação às próprias inscrições. A gente sempre trabalha com esse processo de inscrição antecipado para os cursos, porque a gente recebe muitas pessoas aqui. Então nós precisamos ter esse planejamento de quantas pessoas participantes por cada sala, para que isso a gente consiga fazer essa acomodação mais adequada. Sim. E então por isso que a gente pede, né, que as pessoas que tenham interesse, nós estamos fazendo esse convite, né, para vocês virem estudar conosco, para que vocês então aproveitem e façam as inscrições aqui, né, a partir de hoje, nos domingos e nos outros dias de reunião pública na nossa casa também. E esse ano também, já desde o ano passado, a gente tem um processo de inscrição pela internet. Então, se você entrar no site e no Facebook do Allan Kardec, você vai ver lá as orientações de como você pode estar fazendo a inscrição também pela internet. O ESD, que o Peruche falava, é um estudo sistematizado de doutrina espírita. E é um estudo muito interessante, muito proveitoso. As pessoas que fazem gostam bastante do ESD, porque ele tem toda uma programação já pré-determinada, né, durante toda essa sequência de 3 anos. E a metodologia do ESD é uma metodologia muito interessante. Ela não é uma aula expositiva, em que você senta e fica escutando um monitor falar. Existem atividades participativas, né? Existe toda uma técnica para fazer a pessoa que participa estar ali, né, contribuindo, estudando junto, construindo o aprendizado dos conceitos da doutrina espírita a cada semana desse curso. E o pessoal que vai trabalhar no ESD esse ano, os monitores, eles planejaram uma oficina piloto. Porque às vezes a pessoa ouve falar do ESD, tem interesse, mas ela fala, será que eu vou gostar? Será que é legal mesmo? Então, no dia 21 de fevereiro, a gente vai ter, é um sábado à tarde, tá? Depois do carnaval, às 2h30 da tarde aqui na nossa casa, a gente vai ter uma aula experimental do ESD, para quem tem interesse em conhecer e, de repente, depois efetivar a sua inscrição nesse curso, tá bom? Vai ser dia 21, sábado, às 2h30 da tarde. Muito bom. Vamos lá para o nosso tema. Como a gente ouviu na própria prece de início, no Pai Nosso, a gente tem, né, nessa prece perfeita que Jesus nos ensinou, um momento em que a gente ora assim, olha, não nos deixes cair em tentação. E nós vamos estudar um pouquinho juntos esse conteúdo do que a gente pode entender realmente que está por trás dessa colocação de Jesus no Pai Nosso. O Evangelho nos fala que o próprio Jesus passou por um processo de tentação. E nós vamos tentar entender quais foram essas 3 tentações que estão descritas lá no Evangelho e fazer uma conexão, uma relação disso com as nossas tentações, não é? Porque é isso que importa. A gente tem que ler o Evangelho e tirar a lição para a nossa vida, para o nosso comportamento, aprendendo o que Jesus nos trouxe. Esse episódio, na verdade, não deixa de ser controverso, como muitas passagens do Evangelho. Alguns autores também chegam a dizer o seguinte, esse episódio de Jesus sendo tentado pelo demônio, né, por Satanás, lá no deserto, de verdade ele não teria acontecido, né? É mais uma imagem simbólica, realmente, do que representaria essas tentações na vida do ser humano. Esse episódio de Jesus sendo tentado no deserto, ele é descrito por 3 evangelistas, por Mateus, Lucas e Marcos. E o evangelista João, no Evangelho de João, a gente não tem esse relato. E curiosamente, a gente tem no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando Kardec analisa esse episódio da tentação de Jesus, uma mensagem psicografada pelo Espírito João Evangelista. E ele, então, justamente nos traz essa colaboração para a gente entender. Ele diz assim, você pode imaginar Jesus estando ali suscetível à ação de um espírito inferior? Ele, Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, ele que ajudou a formar o planeta e que cuida do nosso planeta. Então, claro que foi uma imagem simbólica desse processo de tentação, mas que a gente tem que
entender que isso veio nos mostrar a que tipo de tentações nós todos estamos sujeitos. Vale a pena a gente ler essa mensagem lá na Gênese, naquela segunda parte da Gênese, onde Kardec estuda sobre os milagres e os fatos do Evangelho. Muito bom. Mas vamos pegar esse episódio, esse relato que está no Evangelho, porque ele é muito rico e a gente pode aprender bastante, mesmo com essa análise do sentido alegórico e figurado dessa passagem. Diz lá o relato que Jesus, depois que foi batizado por João Batista, foi levado para o deserto, né? Está escrito assim. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites, jejuando, num processo, então, de início da sua pregação. E curioso, né, que esse episódio tenha acontecido num ambiente do deserto. Porque o deserto, né, Jesus várias vezes se recolhia para meditar em silêncio, em solidão, no alto das montanhas. E aqui fala que ele foi para essa região de um deserto que ninguém sabe identificar geograficamente ali onde era. Alguns dizem que era uma pequena faixa de areia próxima de Jericó, enfim. Mas para nós aqui talvez o importante seja saber disso, né? Que ir para o deserto significa estar num lugar ermo, num lugar desabitado, num lugar sozinho. Porque realmente é quando nós estamos lá, no nosso íntimo, sozinhos conosco mesmo, que as experimentações da vida acontecem. Então, se a gente passa por alguma tentação, ela se dá dentro de nós. Ela se dá lá, né, cada um consigo mesmo, sozinho, experimentando as dificuldades e os aprendizados que a vida pode estar nos colocando. E muito curioso, a questão dos 40 dias, né, essa simbologia dos 40 dias também é algo bastante legal da gente tentar entender. Encontrei no livro do Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, em que ele faz uma análise assim bem detalhada do texto, né? São vários volumes, um livro bem interessante da gente ler também. E lá o Torres Pastorino, ele fala o que significaria a simbologia dos 40 dias. Porque 40 dias, ou 40, esse número 40, ele aparece em vários outros momentos na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. 40 dias, né, ou a simbologia do número 40, para o Torres Pastorino, simbologia de você completar um tempo para o início de uma nova etapa. Então, a gente encontra lá o dilúvio, né, aquela chuva torrencial que a Bíblia relata, teria durado 40 dias e 40 noites. Depois do final do dilúvio, uma nova era para a terra iria acontecer. Tá? Não vamos interpretar aqui a questão do dilúvio, mas apenas colocando esse número de tempo. Moisés fazia jejum por 40 dias nas montanhas. Quando Moisés libertou o povo judeu do cativeiro do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto antes de chegar à terra prometida. Né? Um novo início, de estar num novo local com uma nova proposta de liberdade para aquele povo. Jesus ainda, né, falando de Jesus, tem um número 40 relacionado ainda à vida dele. Quando ele foi crucificado, né, depois do terceiro dia ele ressurgiu para os apóstolos, e entre esse tempo de ele ter ressurgido no terceiro dia e o tempo em que ele depois não apareceu mais, teria sido a ascensão de Jesus, se passaram 40 dias. Então esse número não é um número aleatório, né? O Evangelho está cheio dessas simbologias. E aqui a gente tem mais uma. E lá no texto diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Porque existia também o jejum apenas até as 18 horas. Né? Os muçulmanos, no mês do Ramadã, que é o mês religioso deles, eles fazem um jejum, mas é um jejum parcial até as 18 horas. Depois das 18 horas, seria permitida a alimentação. No caso, Jesus fez um jejum integral. E aí a gente tem, então, as 3 tentações que são relatadas lá no Evangelho. A primeira tentação, então, Jesus lá no deserto, fazendo todo aquele processo de introspecção, ele estava começando de verdade o seu ministério, né, a sua pregação aqui entre nós.
E ele então teria recebido aí a visita do tentador, que algumas pessoas colocam como uma figura do demônio, do Satanás. A doutrina espírita tem uma visão um pouco diferente disso, né? A gente não tem um ser devotado ao mal eternamente. Não existe essa entidade, tá? Todos nós somos criados por Deus para atingirmos um estado de plenitude, de felicidade, de perfeição. Alguns momentaneamente estão parados nessa jornada, se dedicando até ao mal, ok? Que seria, então, os que a gente poderia chamar de demônios, do diabo, de Satanás. Mas, então, esse tentador chega para Jesus e diz assim: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Então você imagina, 40 dias sem comer, Jesus estava encarnado, ele sentiu fome, isso está escrito no Evangelho. Ele teve fome. Então a primeira tentação era de satisfazer uma necessidade material imediata, que era a fome. Talvez essa tentação a gente pudesse descrevê-la como sendo assim: a busca que muitos de nós ainda temos para a satisfação não só das necessidades verdadeiras e materiais do corpo físico, mas a satisfação do materialismo que pode estar à nossa frente, facilitando a aquisição de tantas coisas que nem sempre são necessárias verdadeiramente, né? A resposta de Jesus foi perfeita. Aliás, Jesus respondeu às tentações citando trechos do Velho Testamento, da lei mosaica, né, do Deuteronômio, que é um livro lá do Antigo Testamento. Então Jesus diz essa célebre frase que vocês vão se lembrar: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem ou sai, segundo algumas traduções, da boca de Deus. Então quando Jesus responde assim a essa, né, essa tentação de você satisfazer todos os desejos, de você conseguir todas as coisas que o mundo pode nos proporcionar, ele estava dizendo assim, olha, nem só de pão. Então, o pão é importante. As necessidades de alimentação e as coisas que o mundo material pode nos proporcionar, elas têm o seu valor, mas elas não podem estar acima dos valores mais importantes. Não é? A gente pode sim cuidar do corpo, a gente está encarnado, a gente deve viver no mundo, sem ser do mundo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se estamos encarnados aqui, e a gente está no plano material, com necessidades para serem, né, solucionadas, a gente precisa sim, mas a gente precisa ter muito cuidado, meus amigos, porque senão nós vamos ficar presos e iludidos em apenas buscar a satisfação das coisas materiais, das necessidades materiais. E elas podem ser muito atraentes. Elas podem, né, nos desviar realmente de uma compreensão mais profunda do verdadeiro sentido da vida. A vida espiritual, que a gente chamaria aqui, ou seja, você cuidar dos valores espirituais, não é só quando você desencarna. Então aqui eu vou viver o mundo material, porque eu estou encarnado. Quando eu estiver desencarnado, eu vou cuidar e me preocupar com as coisas da vida espiritual. Não. Vida espiritual não significa estar encarnado no plano espiritual. Significa que nós somos espíritos acima de tudo. Se estamos encarnados ou do lado de lá, a nossa essência continua a mesma e aquilo que nós precisamos cuidar tem tanto valor aqui como lá. Nós precisamos sim viver o plano material, as coisas do mundo material, mas cuidar da nossa espiritualidade. Tá? Essa foi a primeira tentação. A segunda tentação é bastante curiosa, porque diz lá o relato que esse tentador transportou Jesus até a cidade santa, que seria Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo era a parte mais alta, a ponta do templo, né, da construção do templo. E lá de cima, ele então teria dito para Jesus: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo e os anjos o protegerão. Então veja que sutilmente, né, a tentação vem assim: olha, se você é tão importante, se você é o Filho de Deus que você apregou que é,
Então, se joga daqui para baixo. Porque com certeza Deus vai mandar os seus anjos para proteger e para que nenhum machucado, nenhum arranhão e nenhuma pedra aconteça. Porque isso também estava escrito no Velho Testamento. E a gente poderia entender essa segunda tentação como a tentação do orgulho. Principalmente ligado à questão religiosa. Porque o orgulho é você acreditar que você é bom, que você é superior, que você é melhor que os outros. Não é? Então, o tentador dizia assim, olha, se você é o filho de Deus, se você é tão bom assim, se joga daqui. Era um desafio, né? Era um teste ao orgulho. E é o nosso orgulho. E principalmente ligado a uma questão religiosa. E eu vejo, meus amigos, que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Vamos falar já já. Mas a resposta de Jesus, mais uma vez, foi muito sábia. Ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente não precisa dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Deus sabe, Deus conhece cada um dos seus filhos, do que Ele criou, e sabe aquilo que nós precisamos. A gente não tem que ficar desafiando Deus, tá? Para acreditar nele ou para provar nada para ninguém. Eu não tenho que falar assim, não, então eu sou filho de Deus, então eu vou ficar na frente do caminhão que Deus vai me salvar. Deus não vai deixar o caminhão passar por cima de mim. Né? E às vezes acontece um pouco isso. A gente vem na casa espírita, a gente trava conhecimento com o espiritismo, a gente começa a conhecer as leis de Deus, a assistência que a gente tem por parte dos espíritos amigos, espíritos superiores, e a gente começa a acreditar assim, bom, se eu sou espírita, eu sou mais importante do que as outras pessoas de outras religiões. O espiritismo me traz uma visão, eu entendo mais sobre a vida do que as outras pessoas de outras religiões. Eu sei o que é caridade. Eu sei o que é a verdadeira caridade. Os outros não sabem. Os outros das outras religiões não sabem fazer o bem como nós espíritas sabemos. Meus amigos, isso é muito orgulho presente. Tá? O espiritismo é uma luz maravilhosa nas nossas vidas. Mas o bem está presente em qualquer religião. Se as pessoas souberem enxergar, né, a essência verdadeira do que a religião propõe, as religiões surgiram ao seu tempo e ao seu modo para suprir essa necessidade de trazer ao ser humano um pouquinho mais dessa luz. Cada uma num aspecto, concordo. A doutrina espírita nos traz muitas luzes, muitas. Mas não tenhamos a pretensão e o orgulho tolo de achar que nós, por isso, somos superiores a pessoas de outras religiões. Ninguém vai perguntar, quando a gente fizer a nossa passagem para o mundo espiritual, se a gente foi espírita, católico, protestante, umbandista, budista, ateu. O que vai valer é o que nós fomos aqui. É o bem que nós praticamos aqui, e não o rótulo religioso que a gente cola na nossa testa para mostrar para os outros. E né, esse desafio ainda do orgulho para Deus é o seguinte, às vezes a gente começa a vir no centro espírita, está ali, ó. Então eu venho toda semana, cumpro a minha obrigação religiosa, de estar no templo religioso, qualquer que seja ele, mas imaginando nós aqui espíritas. E aí, de repente, acontece alguma coisa na nossa vida, que seria um revés, um fato, né, desagradável, e a gente fala assim, mas então, onde que estavam os espíritos amigos que não me ajudaram e permitiram que isso aconteça? Eu vou lá no centro toda semana, e agora eu estou aqui doente, passando por uma enfermidade, onde está Deus? De que valeu então fazer tanta caridade se tudo isso está acontecendo comigo agora? A gente fica cobrando de Deus, que Deus faça aquilo que a gente acha que nós merecemos. Ah, então se eu vou no centro espírita, nada de ruim pode acontecer comigo. Os espíritos vão me proteger sempre. Eu me lembro de um episódio contado por um amigo espírita, de uma outra casa espírita. Então, ele ia sempre lá na casa espírita, né, era uma casa espírita num bairro relativamente afastado na época, isso faz mais de 20 anos.
E ele então dizia que eles estavam sempre lá, estacionavam os carros na frente do centro espírita e ok. Teve um dia que eles chegaram, os carros estavam todos sujos de estrume de vaca. E esse amigo chegou e perguntou assim, ué, mas a gente está aqui dentro do centro espírita, fazendo bem, como é que pode acontecer? Como é que Deus permitiu que essas pessoas viessem e jogassem cocô de animal no nosso carro? Que absurdo, cadê a proteção divina? Então será que a gente está isento de passar pelas provas que são necessárias para nós, para o nosso aprendizado, os testes para o nosso aprendizado, porque a gente se denomina de uma determinada religião? Meus amigos, vamos entender mais profundamente as coisas, né? Como a gente vai tentar aqui, ao fazer o nosso estudo das tentações. E a terceira tentação, então, é também curiosa, né? O tentador, então, teria transportado Jesus para um outro lugar, para o alto de um monte, do mais alto monte, e lá de cima ele mostrou todos os reinos, tudo que existia lá embaixo, toda a glória, né, que estaria disponível, e disse então para Jesus, eu dar-te-ei tudo isso, se você prostrando-se diante de mim me adorares. Lembram disso? Né? Falando assim, olha, tudo que você vê daqui de cima, toda essa glória, você pode reinar, vou te dar todo esse poder que está ali, sobre tudo que está lá embaixo. Mas se você agora se ajoelhar e me adorar. Então muitas vezes a tentação vem dessa maneira, nas barganhas, nas condições, não é? É assim, olha, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você me der, né, se você concordar comigo nesse aspecto, eu vou te dar muitas facilidades. E Jesus então respondeu, para trás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Também mais uma frase do Velho Testamento, né? Essa terceira tentação, meu amigo, é a famosa vender a alma ao diabo. Coloquei até entre aspas, né? Porque a gente já viu aqui que não existe essa entidade especificamente chamada diabo. Mas vender a alma ao diabo, a gente poderia traduzir assim, a gente se corromper, a gente se subordinar ao que é errado, ao que a gente sabe que é errado, mas para garantir algo em benefício próprio, a gente cede. É a tentação do egoísmo. De você querer ter para você, de querer ser seu, de ter uma facilidade maior, mesmo fazendo e concordando com algumas coisas erradas. Então a tentação, essas são as três tentações, tá? Do materialismo, de satisfazer as necessidades imediatas, do orgulho, que a gente está destacando aqui o orgulho religioso, e do egoísmo, de você querer coisas, mesmo que seja ao custo de coisas erradas que você concorda na sua vida. A tentação ela tem algumas características sutis, tá? Primeiro, a gente diz assim, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Todo mundo concorda em fechar o olho ali, né? As propinas que a gente tem visto aí, todo mundo ganha, por que eu vou ficar de fora? A tentação ela começa assim, né? Muito sutilmente, para a gente concordar com alguma coisa, já que todo mundo concorda, eu vou concordar também, mesmo que eu sei que é errado. É algo sem importância. Não vai prejudicar muito não. Tem tanto dinheiro aí, né? O governo tem tanto dinheiro, se eu pegar uma partezinha para mim, não vai fazer falta. A parte que vai ser para mim não vai dar diferença. É só um pouquinho. É só uma vez. Olha, eu sou uma pessoa casada, mas eu conheci uma terceira pessoa que, me encantei e tal. Eu acho que eu vou trair só uma vez. Ninguém vai ficar sabendo. É assim que a tentação se instala, né? Mas a gente vai ver, né, como que as consequências são. Ou dizer ainda tenho muito tempo. Não. A vida é longa, dá tempo para eu refazer tudo depois. Agora eu quero viver, curtir a minha vida, né? Então as tentações, num primeiro momento, elas não parecem ser um mal. A gente sempre vai achar uma
justificativa para elas, tá? E a gente sempre vai esperar, ao ceder a essas tentações, né, obtenção de prazer imediato, de lucro, de facilidades ou de poder. Então é assim, ó, se você me apoia nessa decisão, eu te dou um cargo importante lá para frente. Né? A pessoa acha que ela vai ter um poder grande sobre essas coisas. Mas, obviamente, meus amigos, as causas das tentações não são externas. Aquilo que a gente vê lá fora e que nos faz sentir uma tentação de seguir, só existe como tentação porque dentro de nós ressoa alguma coisa. Não existe tentação lá fora capaz de nos levar para um caminho errado se aquilo não existisse dentro de nós. Eu posso passar na frente do bar, mas se eu não tenho desejo e a compulsão pela bebida, aquilo não vai me atrair. Agora eu posso passar, né, pela frente numa reunião social e ver o copo de bebida, a garrafa de bebida na mesa, aquilo é uma fissura, me atrai, porque está dentro de mim. Então as tentações, elas não estão lá fora, existem objetos externos, mas a tentação está dentro de nós, sempre. As causas verdadeiras estão dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos apegos, nas paixões, nos nossos interesses, né? É assim que funciona. André Luiz tem uns conceitos muito legais sobre tentação, eu trouxe 2 aqui. Um no livro Ação e Reação, em que ele diz assim, olha, os nossos conflitos interiores são a forja da tentação. Perfeito. O que é a forja? É onde você molda o metal que você aquece e você bate para que ele adquira determinada forma que é necessária, que é a melhor forma. Então, as nossas tentações, elas acabam aparecendo na vida de todos nós, para quê? Para nos testar, para fazer com que a gente se molde aquilo que é necessário, para que a gente resista e vença as tentações, e não simplesmente se entregar a elas. Então, os nossos conflitos internos, interiores, cada um analise os seus. Cada um veja aonde a tentação existe na nossa vida, em que aspecto. E aí a gente vai ver o que nós precisamos aprender, qual é a lição que a gente tem que tirar. E no livro Sol nas Almas, André Luiz fala também isso. Ele diz, a tentação é o recurso que a sabedoria da vida emprega para dar-nos o conhecimento de nós próprios. Então, se eu estiver nesse caminho de querer ser uma pessoa melhor, vai fazer parte, meus amigos, de eu avaliar o que é que está acontecendo comigo, quais as tendências instintivas que eu trago das vidas anteriores, me levando para o mesmo caminho do erro, muitas vezes, que a gente já cometeu, e ali está a busca por a gente fazer diferente, por a gente superar, aprender uma nova lição. Autoconhecimento. As tentações podem nos levar ao autoconhecimento. E eu acho que para a gente avançar um pouquinho mais ainda, a gente precisaria entender o que está por trás da tentação. Porque veja bem, então a minha tentação é a bebida. Eu passo na frente do bar, eu me sinto arrastado para dentro do bar. Eu vejo uma garrafa de bebida, eu tenho que ir lá e encher o copo e beber. Mas o que é que está por trás disso? Mais profundamente, o que é que tem que ser aprendido? Não é só identificar e tentar vencer. A gente só vai conseguir vencer, provavelmente, se a gente ampliar o nosso entendimento sobre aquelas tentações. Eu trouxe aqui 5 exemplos, tá? Para a gente, quem sabe, buscar um entendimento do que poderia estar por trás desses casos. Por exemplo, a tentação da sexualidade desregrada, né? De não ter controle sobre a sua atuação sexual. Provavelmente, a pessoa que tem essa compulsividade na prática sexual, por trás disso existe uma carência muito grande. A pessoa tenta preencher essa carência através do contato com o outro, mesmo que seja um contato fortuito, descompromissado, irresponsável, mas naquele momento ela consegue ter, nem que seja fisicamente, a ligação com o outro. Eu me entrego e sinto que você pode me dar algo que eu preciso. No caso, é a energia sexual.
né? Então, por trás das compulsividades sempre existe algo mais profundo. E esse algo mais profundo muitas vezes é carência interior. A comida também é assim, quando a gente não consegue controlar e compulsivamente a gente vai comendo, não é fome. É a necessidade de, parece que, preencher alguma coisa dentro de nós. Que não é fome, muitas vezes não é por regulação de apetite fisiológico. É uma necessidade de preencher um vazio, mais uma vez, interior. Eu acho que quanto mais eu comer, parece que se eu encher a barriga, eu tampo esse buraco emocional também. Isso é muito comum, né? O poder é algo bem bacana também. Muitas pessoas querem destaque, querem cargos. Na casa espírita, no trabalho, na família, né? Querem ter o poder, o comando, o controle das coisas. Porque se elas se sentirem poderosas, elas vão também achar que os outros dão importância para ela. Então, na verdade, o que anseia por poder é alguém que não acredita em si mesmo, nas suas próprias capacidades, e acha que também ninguém acredita. E ele precisa ter o poder para se sentir bem, para se sentir aceito, para se sentir obedecido, mesmo que temido, mesmo que odiado, mas é assim que ele consegue se sentir bem. As facilidades da vida, né? As corrupções que muitas vezes nós estamos sujeitos. Então é aquilo, olha, não, faz isso aqui que você vai ganhar muito depois. Né? São as facilidades. Talvez para muitos seja assim, eu não quero ficar esperando chegar lá no fim da vida, quando eu me aposentar, para eu ter uma estabilidade financeira. Ou acreditar assim, imagina quem sou eu para conseguir, pelos meus méritos, subir na vida e ter uma estabilidade e conseguir acesso às coisas que eu quero, materiais. Então, é a pessoa que não consegue acreditar nas suas próprias forças, nos seus próprios talentos, de chegar lá pelos seus próprios méritos. Ela acha que tem que chegar por caminhos paralelos e escusos. Né? E, finalmente, o prazer, que a gente poderia aqui resumir, então, em todas as compulsões. Né? O sexo está envolvido, a comida está envolvida, a adição de drogas, a bebida, né? Que não deixa de ser também uma droga tão de fácil acesso. Ou seja, o indivíduo prefere entrar nesse caminho da compulsão e de satisfazer uma necessidade, obter uma gratificação rápida, porque se ele começar a pensar demais nos problemas da vida, isso dói, isso gera sofrimento. Quando eu estou gratificando uma necessidade, eu esqueço. Se eu bebo demais, eu esqueço do problema, momentaneamente. Mas para algumas pessoas acaba sendo esse o caminho. Né? Eu bebo, esqueço os problemas. Olha que maravilha. Só que aí a hora que volto a ficar sóbrio, os problemas retornam, muitas vezes agravados, né? Até pela questão do vício da bebida. Então vejam como a gente tem tanto a pesquisar sobre as nossas próprias tentações. E essa é uma pergunta, então. Por que é que Deus permite a tentação? A gente não pede, não nos deixe cair em tentação? Por que Deus permite? Na verdade, Deus permite no sentido de que as provas que essas tentações representam são importantes para o nosso crescimento. A gente não cresceria, a gente não progrediria se não vencesse determinadas provas. Então é assim, a gente só consegue se fortalecer e subir um degrau de crescimento espiritual quando a gente passa por uma determinada situação, aprende a lição e vence aquilo. Assim é o processo evolutivo nosso. E muitos ainda acabam dizendo assim, mas eu faço determinada coisa pela influência dos espíritos, dos meus obsessores, dos espíritos, né, maus que estão aí do meu lado. Eles é que me fazem ir para o bar, eles é que me fazem fazer determinadas coisas. Meus amigos, nenhum espírito inferior poderia nos fazer assumir determinadas atitudes se ele não encontrasse a ressonância daquilo dentro de nós. Os espíritos inferiores podem nos influenciar nas nossas tentações? Podem, mas eles se ligam
exatamente nos nossos pontos fracos. Se nós não oferecêssemos a eles a porta aberta das nossas imperfeições, jamais eles conseguiriam influenciar a gente para fazer nada. Tá? E se Deus então afastasse de nós todas as tentações, nós estaríamos livres do mal? Não seria bom? Não seria esse o melhor caminho, a gente ficar livre do mal, né? Como é a sequência da prece do Pai Nosso? A questão, meus amigos, não é deixar de ser tentado, mas é, ao ser tentado, aprender a não ceder, a não cair, a não falhar. Então, a tentação, ela tem, na prece do Pai Nosso, uma questão de quando, né? Um condicional de momento. Não nos deixes cair em tentação. A gente poderia também entender assim. Não nos deixes cair quando em tentação. Quando a gente estiver na tentação. Para que a gente possa vencer a tentação. E não passar pela tentação. Tá? Porque, na verdade, a tentação, então, ela é providencial. Né? Parece um contrassenso. Então é bom ser tentado? No sentido de que o processo evolutivo é um processo de aprendizado. Nesse processo, a gente aprende o que a gente ainda não sabia de nós mesmos. Então tá lá, olha, eu vejo que a minha compulsão é por comida. A minha tentação é na comida. Não posso ver nada que eu vou lá e devoro. Né? Não consigo resistir a essa tentação. Qual que é o aprendizado? Entender o que está por trás. Entender como é que eu vou preencher essas necessidades da minha vida sem que elas precisem passar pela comida, pelo excesso da comida. Então, vencer a tentação significa isso. Aprender de nós mesmos e aquilo que a vida está querendo nos ensinar. A vida, as leis divinas não dão tentações à toa. Somos nós que trazemos. É da nossa história. Não é Deus que coloca a tentação na minha vida. Sou eu que trago aquilo para ser aprendido, produto das minhas escolhas, das minhas histórias, de experiências passadas. Claro que a tentação vai exercitar as forças da nossa alma e da nossa vontade. É preciso força de vontade, porque senão facilmente a gente vai pelo caminho mais fácil. Jesus falava da porta estreita e da porta larga, que a gente deveria buscar seguir pela porta estreita, mesmo que inicialmente ela parecesse mais difícil. Mas ela é o melhor caminho para que a gente não se perca pela porta larga. E finalmente exige vigilância. Não é? Lembram da frase de Jesus? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então é preciso vigilância. E a vigilância não tem que ser uma coisa de terrorismo mental, mas de percepção de si mesmo. É entender quem você é. Por que é que você sente assim? Por que é que você sente essa tendência de ter determinados comportamentos? Ir atrás dessas respostas. Não é? Respostas que Jesus deu no momento da sua tentação. Então, como será que a gente tem respondido, meus amigos? Os 3 tipos de tentação que a gente viu hoje. Ao materialismo imediato. Né? A você querer não só o pão que mata a fome, que é necessário, mas querer sem fim. Suprir as necessidades a qualquer custo. E muitas vezes o qualquer custo é que vai nos trazer consequências graves aí para o nosso futuro. A tentação do orgulho religioso, como a gente viu, né? Estamos aqui diante de uma filosofia, de uma ciência com consequências morais, que é o Espiritismo, que nos dá essa luz maravilhosa de entendimento dessas coisas, dessa releitura do Evangelho, mas que sirva para a nossa mudança. Não pode ser mais uma informação somente, mas fazer a gente estar disposto a nos modificarmos. Um grande auxílio, mas todos nós, meus amigos, somos irmãos. Todos os nossos irmãos de jornada no planeta Terra e em todos os outros mundos habitados. Somos criados por Deus da mesma forma. Então toda essa intolerância religiosa, os preconceitos religiosos, têm que ser revistos, né? E ainda a questão do egoísmo, de achar que eu tenho que ter tudo, que eu preciso de tudo, que só eu preciso ter as coisas. Mesmo que seja a custo
de fazer pactos com as coisas erradas. Que a gente saiba avaliar isso na nossa vida. E mais uma vez seguir o exemplo de Jesus, né? Vencendo ali essas tentações a cada dia, que com certeza, eu tenho certeza que cada um aqui hoje, como eu, pudemos identificar quais são elas nas nossas vidas. A gente sabe. Tenho certeza que a gente sabe. Espero que a gente possa progredir nessas reflexões, aproveitando aí o momento, né, que a gente tem aqui na Casa Espírita, quando a gente está aqui, nesse ambiente tão gostoso, tão bem preparado pela espiritualidade, e que agora que a gente vai ficar aguardando o passe, vamos refletir um pouquinho, vamos pedir ajuda, sim, para os amigos espirituais, e vamos ver quais são as atitudes e os passos que nos competem para que a gente avance na nossa construção de felicidade nessa existência. Eu desejo um domingo de muita paz para todos. Muito obrigado pela atenção.